Olá, turma. Neste vídeo mostraremos o uso de um torniquete, um dispositivo que vai auxiliar no controle de hemorragias externas, tá? Esse que eu apresentarei aqui é o torniquete de combate. Ele foi confeccionado principalmente para uso em situação de guerra pelo exército norte-americano, e a ideia era trabalhar com um dispositivo que fosse simples, de fácil aplicação, que inclusive pudesse ser auto-aplicado pelo socorrista, tá? Mas os princípios básicos são o mesmo. O ideal é que qualquer torniquete ele seja, tenha uma espessura pelo menos de uns 10 centímetros, para que quanto maior a área de cobertura de superfície, menor a força que ele vai fazer e, consequentemente, menor a dor que o paciente sentiria. Entretanto, esse torniquete, ele tem aproximadamente aqui 4 centímetros, ele é um dispositivo que tem essa fabricação com essa utilização e é bem amplamente aceito. O que se recomenda é que um torniquete em um cenário habitual não ultrapasse 2 horas de utilização. É lógico que, quando ele foi confeccionado, a ideia é trabalhar em cenário de guerra. Se fizeram estudos e mostraram que mesmo que foram pacientes que receberam o torniquete por mais de 2 horas, ainda assim conseguiram restabelecer a circulação, perfusão e a viabilidade do seu membro afetado. Entretanto, o nosso cenário é urbano, tá? Nosso dia a dia, a gente sabe que dificilmente um paciente vai levar mais de 2 horas para chegar em um centro de trauma. Salvo uma situação, por exemplo, onde você está na região amazônica, uma área de conflito, e vai haver realmente uma dificuldade de acessar um centro de trauma que possa fazer o controle definitivo dessa hemorragia. Neste caso em específico, existem algumas possibilidades. Por exemplo, você aplicou o torniquete no paciente e a lesão é isolada na extremidade. Não há nenhuma outra lesão que ameaça a vida do paciente. O torniquete pode ser afrouxado, perfunde-se o membro e depois você pode, de fato, reaplicá-lo, fazendo com que a força mantenha o controle das hemorragias. Entretanto, se você tem um paciente com um trauma cranioencefálico grave, um paciente com hemorragia muito grave, e você sabe que a vida dele está ameaçada por conta da hemorragia, a ideia é priorizar a vida. Então a viabilidade do membro ficaria aí para um segundo plano. Então o ideal é que mantenha-se o torniquete, mesmo que esse tempo possa vir a ultrapassar as 2 horas. Isso está recomendado inclusive em literaturas internacionais, a recomendação do próprio PHTLS da 8ª edição, quando ele fala lá em locais remotos e áreas de difícil acesso. Mas voltando, dia a dia é hemorragia externa importante, fez a compressão direta, não resolveu, eu vou aplicar o torniquete. Esse torniquete eu vou aplicar no membro superior, eu vou simular o uso, tá? Ele mesmo já diz aqui a hora que eu apliquei o torniquete para que isso fique documentado. Eu vou fazer um ajuste com essa cinta que tem nele ao membro. Depois que eu fiz esse ajuste, eu posso fixá-lo aqui e eu vou utilizar esse instrumento cilíndrico que faz parte do conjunto para rotacionar, ele vai interromper o fluxo sanguíneo. O ideal é que eu também, ao mesmo tempo, já faça a palpação e eu consiga verificar se há a interrupção do fluxo, tá? Então, eu vou fazer a torção. Eu já senti a interrupção do fluxo. Ele vai ser travado aqui. Eu vou confirmar. Fluxo interrompido, tá? Vou travar e vou identificar o horário onde foi aplicado esse torniquete. E assim você tem um dispositivo que pode ser aplicado. Lembrando que toda vez que você tiver um sangramento, o torniquete vai ser sempre proximal à lesão. Eu não preciso fazer uma coisa tão próxima ao ferimento. Uma outra recomendação que está na literatura é, se o ferimento está exposto, eu não preciso cobri-lo. Por quê? Pode haver uma recidiva, um novo sangramento, principalmente com a expansão volêmica que muitas vezes se inicia no pré-hospitalar, e essa reanimação volêmica poderia voltar a expandir o sangramento que o paciente já tinha sido relativamente controlado. Então a ideia é eu manter o ferimento exposto, ele não vai estar totalmente coberto, eu posso simplesmente fazer uma cobertura simples, mas para que, na presença de um ressangramento, eu consiga identificar visualmente isso, e eu poderia ir nesse sentido, afrouxar, liberar o torniquete e apertar ele um pouquinho mais. E aí o torniquete está adequadamente aplicado, ok? É um procedimento que pode gerar um certo desconforto para o paciente, por isso o ideal é que a gente encaminhe ele rapidamente para o centro do trauma para os cuidados definitivos. Ok, turma? Forte abraço, até o próximo vídeo.